Oi pessoal, eu sou Gustavo de Calazans. E eu sou a Cacá Espera. Somos veterinários holísticos do Allos Vet. Estamos muito felizes de conversar com vocês aqui hoje, nesse início da nossa semana do tutor holístico. Foram mais de 1.500 pessoas interessadas nesse assunto e a gente ficou muito feliz mesmo, muito contente de ver, que está crescendo tanto o interesse por essas terapias holísticas e que provavelmente os tutores, antigamente a gente chamava de dono de animal, mas não é mais um dono, a gente já percebe que é um tutor. Então os tutores estão percebendo como essas terapias energéticas e naturais vão interferir beneficamente no corpinho do seu companheiro animal, do seu bichinho em casa. Então vão ser 3 aulas, 3 palestras, onde nós vamos trazer um pouco desse conteúdo teórico, dos corpos energéticos, da energia dos animais, da relação nossa com os nossos bichinhos e como isso pode interferir positivamente ou negativamente, depende de como a gente está se cuidando. E na última aula nós vamos conversar sobre 2 técnicas extremamente poderosas nesse âmbito energético para cuidar do seu bichinho, para cuidar do seu companheiro animal em casa. Então vão ser 3 aulas, sempre às 8 horas. E contamos com a presença de vocês aqui também. Façam suas perguntas, a gente vai estar respondendo. Provavelmente a pergunta vai ser enviada por e-mail, a gente não viu certinho sobre o chat, mas pode perguntar sem medo, que nós vamos estar sempre apoiando vocês e respondendo, tirando as dúvidas que sejam necessárias. Quer falar alguma coisinha, Cacá? Eu fico muito contente, principalmente por todos os interessados, porque o nosso objetivo é dividir com vocês esse conhecimento de como vocês podem fazer parte da vida do bichinho de vocês em casa, cuidando dessa saúde, mantendo essa saúde, pensando antes mesmo da instalação de uma doença, de um sinal clínico no corpo físico, cuidar desse corpo de forma holística. Isso foi algo que depois de um tempo de trabalho como veterinária e também como tutora, porque somos tutores de 6 animais, a gente sempre está envolvido com eles e cuida com uma forma muito intensa desses bichinhos para que eles sempre fiquem bem. Depois de trabalhar, de perceber que o bichinho não é só esse corpo físico, a gente foi criando esses conhecimentos, criando essas técnicas holísticas para os animais e percebendo que se a gente cuidasse dos corpos energéticos principais, que é uma das coisas que a gente vai conversar hoje, e a gente investisse nesse tratamento, na manutenção desse corpo energético, o corpo físico ele fica saudável. Então é muito mais interessante, tanto para nós como veterinários, que sempre queremos ver os nossos bichinhos, nossos pacientes bem, mas também como tutor, que esse investimento na manutenção da saúde é muito mais vantajoso, até se a gente for pensar numa forma financeira de dizer, porque se a gente esperar a doença se manifestar no corpo físico, aí a gente vai precisar muitas vezes usar medicamentos. Os medicamentos, você tutor sabe, não são baratos. Se você tem bichinhos igual a gente de 25, 30 quilos, nossa, toda vez que vai precisar de um antibiótico, de uma medicação controlada, é um investimento financeiro, que a gente vai ter que fazer nesse momento sem opção. Então o que seria mais interessante, que é o que a gente vem propor para vocês, vem trazer esse conhecimento para vocês, é que se a gente cuidar dessa saúde e manter esse bem-estar, trazer a qualidade de vida, cuidar dos corpos vibracionais, o corpo físico fica saudável. É uma matemática muito fácil de entender quando a gente for conversar agora sobre os corpos principais. Sim, e aqui a grande intenção da nossa conversa, de passar toda essa teoria, esse aprendizado para você, toda a intenção da Semana do Tutor Holístico, é trazer essa autonomia para você, cuidar do seu animal em casa, que é o melhor lugar para ele, o lugar onde ele vai estar mais tranquilo, mais receptivo a essas formas de tratamento, com produtos naturais, que a gente sabe o quanto isso é bom para o corpo físico, para o corpo energético do animal, porque não vai trazer efeitos colaterais, não vai ter contraindicações, o uso é super estimulado até pelo SUS, pela área governamental da saúde. E fora tudo isso, baixo custo, porque ervas medicinais são baratas, trabalha com cromoterapia, com musicoterapia, com reiki, que nós vamos conversar muito também, é barato. Então a gente consegue fazer o tratamento em casa, com produtos naturais que eles vão assimilar melhor e além de tudo isso, um tratamento de baixo custo.
Então é muito interessante, né? É o objetivo, acredito que todo tutor queira para o seu animal, poder trazer esse tratamento natural, de boa qualidade, embasado também cientificamente, né? Não só no que a gente escuta na cultura popular, porque a cultura popular também é muito rica, ela tem muito conhecimento, mas quando a gente está falando de cuidado de saúde, de manutenção da saúde, nós temos que trabalhar de uma maneira bem responsável. E a gente vai trazer toda essa informação para você, essa informação da medicina natural, do poder natural das ervas, das terapias holísticas, através de um embasamento científico, e você vai poder usar isso em casa. Então, acredito que seja algo muito bom para todo mundo que tem um animal e que se importa, né, na manutenção da saúde, no cuidado dele. A gente tem agora a medicina da nova era, que é a medicina quântica, que traz para nós de forma científica, através de muitos estudos científicos, de muito conhecimento já, que nós não somos só isso aqui, né? Só o corpo físico. E esse conhecimento também vale para os nossos companheiros animais. A partir do momento que a gente entende esse corpo de forma holística, isso significa, né, o cuidado holístico, cuidar desse organismo como um todo do seu corpo físico, o seu corpo mental e o seu corpo energético. Esse cuidado garante a saúde pura, a saúde verdadeira do ser. E esse é o nosso objetivo, tanto para a nossa própria vida, né? Cuidar, manter a saúde, bons hábitos, e também para os nossos companheiros animais, porque é horrível vê-los doentes, é horrível a gente às vezes passar por uma situação que a doença vai e volta, vai e volta. Eu confesso para você que isso é frustrante até para nós que somos veterinários. Quando a gente tinha apenas o conhecimento do cuidado do corpo físico, muitas vezes eu como veterinária me via frustrada, porque aquele bichinho ficava bom, ficava doente, ficava bom, ficava doente. Hoje, depois de todo o estudo que a gente fez, né, as pós-graduações, todo esse envolvimento que a gente tem na área holística, eu consigo entender que a doença, na verdade, é só a ponta do iceberg. E é isso que eu falo para os meus tutores quando eles vêm fazer as consultas aqui no nosso instituto. A gente cuidar desse organismo como um todo vai envolver mais tratamentos. E aí o tutor em casa, ele precisa se envolver comigo. Porque só esse momento de uma vez por semana a gente se vê, fazer acupuntura, fazer aplicações, fazer o reiki, isso é muito importante, traz muitos resultados. Mas você como tutor em casa, ter também esse conhecimento vai me ajudar, vai ajudar os veterinários a que esses bichinhos, que esses pacientes se curem de verdade. Não só tapando o buraco, tirando os sinais clínicos por um tempo e essa doença retornando. Isso é muito frustrante, é uma coisa que acontece muito, né? Sim, essa frustração, assim como a Cacá disse, não é só de vocês tutores, porque não adianta nós sermos veterinários. Como nós temos animais, nós também nos tornamos tutores. E na maioria das vezes, quando eles ficam doentes, a gente esquece tudo que a gente sabe. É bem complicado. E assim como na medicina convencional humana, existem poucos médicos generalistas, né? Todo mundo já se especializou muito, assim como nós nos especializamos, fizemos a residência, o mestrado, agora entrando para o doutorado, caminhando cada vez mais na área para trazer o embasamento, a gente acaba selecionando um conhecimento. E o nosso conhecimento é esse da medicina integrativa, holística, os tratamentos naturais, né? Através até da medicina tradicional chinesa, de outras culturas. Então, quando os nossos animais ficam doentes, muitas vezes a gente tem que levar ele ao veterinário, sim, né? Levar um outro especialista, um colega que sabe mais de outra área que a gente. E muitas vezes a gente sente essa frustração, assim como vocês. E a gente sentia também antes de nos tornarmos veterinários, né? Então a gente sabe o quão ruim, como a Cacá disse, o quão horrível é ver um animal nosso doente e se sentir de mãos atadas. Sentir que não tem o conhecimento, não tem como ajudar ele de alguma maneira. E é essa autonomia, né, que a gente quer trazer para você e que a gente quis trazer para a nossa vida também. Depois de sofrer muito com animais doentes, de perder animais doentes, né? Eu, infelizmente, já tive animais que vieram a óbito na minha mão quando eu era mais jovem, e eu ligando para vários veterinários não conseguia ajuda. Então, não saber como ajudar, né? Pelo menos alguma coisinha, pelo menos algum tratamento energético que seja para amenizar o sofrimento desse animal, iria me auxiliar muito naquele momento, não deixaria eu me sentir tão frustrado como eu senti.
E aí comecei a estudar, tanto eu quanto a Cacá, conhecemos a veterinária, começamos a conseguir auxiliar os animais, mas mesmo assim a gente percebia que tinha algo a mais além do remédio, né? Do remédio e da cirurgia, o remédio e a cirurgia. A gente percebia que muitos animais entravam em ciclos de doença, que o remédio ajudava, mas ele voltava com a doença, o remédio ajudava e ele voltava até a doença novamente. E a gente começou a perceber, né, o quanto a mente, a emoção e até essa parte vibracional da medicina quântica que está sendo desenvolvida, como isso interferia no corpo físico dos animais. E a partir do momento que a gente conseguiu trabalhar com essas técnicas, entender como isso funcionava, que é o que a gente quer passar para você, a gente teve muito mais autonomia no cuidado do nosso animal e a gente conseguiu muitas vezes chegar à cura definitiva das doenças, né? Não só mascarar elas, o que o remédio muitas vezes faz. Muitas vezes o remédio é a nossa solução, né? Não podemos falar que o remédio é ruim. Para momentos de emergência, de urgência, ele é muito bom. Mas quando a gente percebe aquela doença crônica, recorrente, e que muitas vezes a gente percebe que está relacionado com o mental, com o emocional do animal e não mais com a parte física, não trabalhar com a parte holística, com as terapias holísticas e as terapias naturais, você nunca vai conseguir a cura definitiva. Então, depois que a gente percebeu isso, foi atrás, se especializou e começou a entender desse cuidado natural, foi que realmente a gente se sentiu menos frustrado nos tratamentos, tanto dos nossos pacientes, quanto principalmente dos nossos animaizinhos em casa, para manter a saúde, né? Para que ele não venha a adoecer, e isso é o principal. Sim, até se a gente for contar assim de uma forma pessoal para vocês, os bichinhos aqui de casa eles não ficam doentes, porque a gente sempre está cuidando, investindo nessa saúde, com cromoterapia, musicoterapia, fazendo reiki, alimentação natural, trazendo todas essas terapias holísticas para o dia a dia. E aí, de uma forma também que não tem como a gente fugir, nós, humanos, também partilhamos dessas terapias holísticas. Então, toda essa família multiespécie, que é a família que a gente acaba se enquadrando, né? Humanos, animais, a gente percebe que esse cuidado acaba sendo para o todo, para todo mundo da família. E aí todos esses corpos energéticos, os nossos companheiros animais, inclusive o nosso lar, a vibração do nosso lar, estão positivas, estão vibrando boas intenções, bons pensamentos, bons sentimentos. Isso mantém a saúde. Eu não lembro quando foi a última vez que as meninas ficaram doentes, os gatos ficaram doentes. A gente tem um gato de 18 anos, o Boris, que ele é tão guerreiro, ele é tão forte e a gente cuida dele de forma natural. Quando precisa de um remedinho, isso a gente sempre vai utilizar. É o nosso conhecimento como médico, se precisar de um colega a gente vai atrás desse colega, mas manter essa saúde, eu posso te falar de experiência própria, te garantir isso, é muito mais vantajoso. E aí se a gente for pensar, né, nesse cuidado de forma holística, o que a gente está falando de verdade? Que a gente está enxergando esse ser vivo como um todo. E aí o que seria esse todo? A gente dividiria esse organismo em 3 corpos principais. O corpo físico, que é o que a gente habitualmente já cuida, né, dentro da medicina convencional, que vocês percebem as alterações, né? Se a gente fosse fazer esse organismo como um todo. O corpo físico, onde a gente encontra todos os sinais clínicos, a manifestação das doenças. O corpo mental, ou emocional, e o corpo vibracional. Pela medicina quântica, a gente já tem muito conhecimento descrito e já está claro dentro dessa nova medicina que os sinais clínicos eles são consequências de alterações vibracionais. Então tudo isso que a gente está vendo aqui no físico, que a gente palpa nos nossos bichinhos, são consequências de vibrações, de átomos, de moléculas que estão ali o tempo todo se energizando e vibrando. Então a gente consegue entender, por exemplo, que quando a gente fala de um corpo vibracional e de um corpo mental e emocional, que são, né, os pensamentos e energia, a gente está falando da base desse organismo.
do que ele é de verdade e o que ele vai, através dessas vibrações, manifestar nesse corpo físico. Nós, como veterinários, muitas vezes você como tutor também, o que a gente acaba vendo mais, focando mais nessa situação, é aqui no corpo físico. E aí, nesse momento, as medicações, as cirurgias, elas são extremamente importantes. Isso aqui a gente não vai abandonar. Esse cuidado do corpo físico a gente não vai abandonar. Mas se a gente está dividindo esse organismo em 3 corpos principais e a gente só está cuidando de um, esse cuidado ele não está sendo holístico, ele não está sendo como um todo. E aí o que a gente vai começar a perceber? Que as doenças vão desaparecer e vão voltar, desaparecer e vão voltar. E por que isso acontece? Porque a gente não trabalhou aqui nessa base energética. A gente não trabalhou com o bem-estar, com os sentimentos, as emoções, a relação do tutor com esse animal. E também a gente não investiu em tratamentos nos corpos vibracionais. Quem são os corpos vibracionais? Os chakras. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais amanhã na nossa próxima aula. Da energia dos animais. Na energia dos animais. Então, quando eu falo para você, tutor, você pode ir em casa, cuidar do corpo emocional, do corpo mental, cuidar do corpo vibracional, dos chakras. A gente está fazendo um tratamento, às vezes, muito mais intenso, muito mais completo do que esperar isso ser manifestado aqui no corpo físico. Então essa que é a nossa principal proposta. Vocês enxergarem esse bichinho, que ele não é só ali a matéria, né? Não é só o que a gente está palpando, que a gente está afofando diariamente. Ele tem um corpo mental, um corpo emocional extremamente desenvolvido. Isso já é estudado cientificamente, com várias publicações científicas na área. O comportamento, o bem-estar, a mente, isso é pura vibração. E aí, quando a gente cuida desse bem-estar em casa, principalmente como seria interessante, terapias holísticas, terapias naturais, que não têm efeitos colaterais, que vão trazer a vibração, a frequência que esse corpo mental e emocional precisa. E quando a gente cuida do corpo vibracional, que são os chakras, são os órgãos energéticos, o que a gente vai esperar que isso aconteça? A gente espera que isso daqui sustente um bom corpo físico. E é assim que a gente tem a manutenção da saúde, investindo principalmente na base, que seria quando a gente fala assim, eu queria curar, mas eu queria ir a fundo nessa doença. O que é mais a fundo do que a gente está vendo no corpo físico? O que está sendo manifestado aqui. Então, em casa, como tutor, o que seria muito interessante para nós? Trabalharmos esses corpos energéticos. E aí o corpo físico vai estar saudável. Isso é física quântica, isso já é uma medicina extremamente conceituada. E para os nossos companheiros animais, a gente vem trazendo esse conhecimento para vocês dia após dia. E aí o que nós, como tutores, na nossa relação tutor-animal, podemos fazer? Investir nisso daqui em casa e principalmente entender que também somos corpos vibracionais, Então a gente tem esse tamanhão todo aqui, que às vezes é bem maior que o nosso bichinho que tem em casa, que a gente partilha nesse dia a dia. Então o nosso campo vibracional é um campo vibracional extenso, que para eles acaba sendo muito maior do que o corpinho vibracional deles. Isso é física, São moléculas e são átomos que a gente está partilhando diariamente. Então, quando eu divido o meu campo vibracional com o meu bichinho, instantaneamente ele vai partilhar desse campo vibracional, do campo vibracional da casa. A gente já sabe, cientificamente, que vibrações interferem muitas vezes nas células, podem gerar câncer, podem gerar doenças crônicas. Isso já está muito claro para nós dentro da medicina. As radiações, os alimentos transgênicos, tudo isso interfere no nosso corpo físico. Se nós, como tutores, isso é um pensamento que eu deixo para vocês aí refletirem depois de terminar esse vídeo. Se nós, como tutores, também trabalharmos o nosso corpo físico além, o corpo mental, o corpo vibracional, com as terapias holísticas, o que a gente vai estar vibrando para esse bichinho é muito mais saudável.
E aí até a gente escuta assim hoje em dia aquela frase, né? Ah, porque os animais eles absorvem as nossas doenças, as nossas energias. Eu não gosto muito desse termo porque eu acho que coloca o bichinho numa situação de objeto, como se ele fosse uma esponja e só tivesse ali para ficar filtrando o que a gente tem de bom ou o que tem de ruim, esquecendo muitas vezes que eles são seres vivos, são independentes. Aqui, ó, uma aqui bem independentinha. Eles são seres que estão aqui em busca também da sua evolução pessoal, do que eles vieram fazer e também partilhar disso com a gente. Então, toda vez que eu vou conversar isso, né, com tutores ou então com alunos, eu falo que eles não são esponjas, mas eles são campos vibracionais assim como nós. São corpos energéticos que partilham aqui, ó, grudadinho comigo, toda vez que eu abraço. Se eu não estou vibrando bons sentimentos, se eu não estou cuidando do meu corpo físico de forma adequada, esse campinho vibracional aqui vai começar a vibrar igual o meu. E essa relação tutor-animal é algo que a gente sempre gosta de conversar com vocês. Porque também, além do cuidado com o nosso bichinho, o autocuidado. A Cacá diz até, né, que são teorias extrapoladas na medicina quântica, parece que são coisas de vanguarda, super novas, mas eu acredito que vocês até já tinham esse conhecimento um pouco intrínseco, né? Eu acredito que você, tutor, sabe que o emocional do seu animal interfere totalmente no físico dele. Se é um animal que vai ficar com medo, né? Se tem um tutor muito agressivo, que bate nele, a gente percebe como esse animal pode entrar até num quadro de depressão muito parecido com o humano, e isso vai gerar várias alterações físicas também no corpinho dele. Acredito que você, mesmo às vezes nunca tendo visto essa teoria dos 3 corpos que a Cacá passou, né, do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional, isso já fazia parte da sua mente, da sua forma de pensar de uma maneira intrínseca. E até mesmo dessa relação tutor-animal, né? Como a gente falou, um tutor muito agressivo traz um animal muito medroso. Às vezes uma família que briga, que passa uma família por que situações... fica brigando, xingando, falando muito, isso também pode acabar inibindo o animal de algumas maneiras. E eu acredito que você em casa já viu, né? Em casa, ou esse conhecimento com os amigos, essa cultura popular, acredito que você já ouviu alguma vez alguém falar que o animal desenvolveu a mesma doença que o tutor. Que o tutor pegou um câncer e o animal desenvolveu um câncer também. Que o tutor tem um problema articular no quadril e quando o animal começa a não andar direito, vai estudar, ele tem um problema articular no quadril também. Nossa, exatamente, como isso é comum, exatamente, né? Igual ao tutor. E muitas vezes a gente pode até correlacionar, né, com uma coincidência ou com algo de manejo da casa, algo assim, mas muitas vezes não tem correlação nenhuma física que a gente possa fazer. E aí cai na esfera do emocional, do vibracional mesmo, né? Como dizer, né, que um tutor que desenvolveu uma leucemia, o animal em sequência desenvolve também uma leucemia, né? Como a gente dizer que isso é meramente coincidência, né? Na verdade, isso é vibração. A partir do momento que a gente entende que tudo é vibração, a gente percebe que esse vibrar do meu corpo influencia no vibrar do corpo do meu companheiro animal. E como a gente cuida, como a gente trata de vibrações? Diferente do corpo físico, que a gente trata através de medicamentos, de conhecimento bioquímico, de cirurgias, a gente trata os corpos energéticos, corpo mental, emocional e os chakras, através das terapias holísticas. E as terapias holísticas, elas são terapias sutis. Então, qual seria o segredo das terapias holísticas? O que mais valeria a pena a gente trabalhar com as terapias holísticas? O dia a dia, esse cotidiano, a rotina de vocês em casa. Então, por isso até que eu comentei com vocês, né, que às vezes para o tutor eu peço para ele fazer como tratamento a cromoterapia em casa, a musicoterapia em casa, porque essa vibração repetida, dia após dia, vai trazer esse corpo energético para o seu equilíbrio. E aí o que vai acontecer? A gente está pegando essa base, colocando uma boa vibração, bons sentimentos, boas energias, o corpo físico vai responder de forma positiva. Isso já é claro, tanto cientificamente
quanto na minha experiência como veterinária e na minha experiência como tutora também. Este cuidado do dia a dia desse corpo vibracional, desse corpo energético, garante a saúde do corpo físico. E aí a gente está antecipando a situação da doença. Então é muito mais inteligente, tanto para nós como veterinários e para vocês tutores, é muito mais especial a gente cuidar desse corpo que é energético e vibracional antes mesmo da doença se instalar. E aí o que a gente consegue fazer? Romper o ciclo da doença. E aí a gente tem a cura de forma holística. É muito fácil, né, pessoal, a gente colocar a responsabilidade da melhora do animal, da cura do nosso animal em um remédio que vai ser dado uma vez ao dia, ou até no veterinário, né, que vê esse animal uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e não nos responsabilizarmos, né? Esquecer que quem está todo dia, 24 horas do lado desse animal, dando comida para ele, dando água, dando agrado, obrigando, somos nós mesmos. Então, a responsabilidade tem que ser trazida para nós tutores, porque somos nós que estamos todos os dias ali do lado deles. E ninguém melhor do que nós, os donos, os tutores, os que acompanham, os que sabem o comportamento normal, como que ele é quando ele está feliz, quando ele está triste, para fazer esse acompanhamento e essa manutenção da saúde do animal. E às vezes muito auxiliar no processo de cura, né? Que o veterinário está dando um remédio, está auxiliando ali no tratamento, nós vamos poder auxiliar também nesse processo de cura. Porque o objetivo de todo veterinário é ver o seu paciente curado. Isso é o que nos motiva como profissionais, o que faz a nossa profissão ser valorizada, mas a importância de você, tutor em casa, fazer parte desse processo, se empoderar desse processo, participar mesmo de forma ativa. Isso, para nós veterinários, nossa, é um carinho no coração que a gente percebe que cada vez mais está acontecendo. Isso é muito especial, tanto que vocês estão aqui, mais de 1.500 pessoas que a gente conversou por e-mails, isso é maravilhoso, porque toda vez que a gente enxerga esse bichinho como um ser único, um ser que possui um corpo mental e emocional, um corpo energético, a gente valoriza a vida dele. E isso é muito especial, isso é muito especial mesmo. Sem dúvida. Trazer essa responsabilidade para nós é o que nós temos que fazer e é o que nós gostaríamos de conscientizar todos que estão aqui. E acredito que a maioria dos que estão aqui nos ouvindo já tem essa consciência. E é com você mesmo que eu quero conversar, com quem já tem essa consciência de que é determinante no cuidado do seu animal, na manutenção da saúde do seu animal, que só um remédio uma vez por dia, né, às vezes até esses remédios a longo prazo, só esse remédio ou só o veterinário sozinho não vai conseguir ajudar o seu animal se você não participar. Com essa pessoa que eu quero conversar aqui é você, né? Uma pessoa que está totalmente envolvida no cuidado, no dia a dia do seu animal. A gente não quer convencer ninguém, né, que isso funciona ou não funciona, até porque isso já está muito bem embasado cientificamente. Sim. Então aqui a gente quer conversar diretamente com você, que já sabe que isso é importante, que a mente do seu animal é importante, que a emoção dele é importante e que a responsabilidade é nossa como tutor de fazer esse animal se manter saudável e bem em casa. Não é fácil, mas é simples. Vocês vão ver ao longo da semana que é muito simples. As terapias, as formas de pensar, elas são muito simples, muito naturais e muito pensando realmente no bem-estar do próximo, de uma maneira muito simples, vocês vão perceber. Mas não é fácil, porque todo dia você tem que se dedicar a ele. E eu acredito que você que está escutando a gente já se dedica. Então, sim, esse não vai ser um problema. Esse passo provavelmente você já deu, que é o passo mais complexo. Então vão ser terapias muito simples, conhecimentos muito simples, que qualquer pessoa vai ter condição de colocar em prática, né? Não precisa ter feito uma faculdade, ter feito cursos específicos disso. Com o conhecimento que a gente vai passar para vocês ao longo dessa semana, vocês vão conseguir mudar muito a vida dos animais de vocês. Mas vocês vão perceber que é um simples, que não é fácil, porque você vai ter que se dedicar. Você vai ter que se dedicar para que isso realmente aconteça. Como a gente se dedica a passar tudo isso para você, se compromete, né, a passar tudo isso para você durante essas aulas da Semana do Tutor Holístico. Mas eu como mãe de pet posso falar que a dedicação faz parte desse amor, não é verdade? Muitas vezes me questionam, nossa, mas você faz alimentação natural para os seus bichos e você cuida, e você atende, e você dá aula, e você está grávida, e você consegue tudo isso? Eu consigo porque eu amo eles, então esse dia a
dia para mim faz parte da minha rotina. Eu fico muito mais triste quando eu vejo eles doentes do que, por exemplo, ter que todo dia fazer a comidinha, ter que todo dia dar o floral. Isso faz parte, esse cuidado faz parte, e acredito que você em casa também tem essa visão do seu bichinho como eu tenho dos meus. São filhinhos de 4 patas. O que eu puder fazer, sem pensar às vezes no trabalho que vai dar, eu vou fazer. E isso é algo que eu converso também com os tutores que nos procuram, né? Eles já têm muito essa consciência, a importância do cuidar, né? E eles têm também a consciência, muitas vezes, que arcar com uma doença vai ser muito mais custoso emocionalmente, financeiramente, para aquela relação entre os dois. Então, trazer para o dia a dia esse cuidado, manter essa saúde, essa importância do cuidado, a hora que você entender isso também, vai perceber que é muito mais vantajoso. Isso que é a nossa proposta. Agora a gente está entrando nessa rotina de dar aulas, né? Eu daqui a pouquinho vou ter a bebezinha. A Cata tá grávida, para quem não sabe, né? Ela já está grávida. Já estou quase no 8º mês. Né? Eu trazer esse conhecimento aqui para vocês, para mais de 1000 pessoas que conversaram com nós, é a forma que nós temos, que nós encontramos de atingir o maior número de bichinhos possíveis e trazer para todos esses bichinhos a manutenção da saúde. Não quero que você, tutor, chegue na situação dele estar doente e aí ter que correr pro veterinário e ficar sentido com aquela situação e todo mundo sofrendo com aquilo. O que eu hoje quero como veterinária e também como mãe de bicho é que você perceba que essa rotina de cuidados, essa manutenção da saúde, principalmente através das terapias naturais e holísticas, que não têm efeitos colaterais, que podem ser aplicados em casa, isso é maravilhoso. Isso é cuidar do ser como um todo. Sim, como a Cacá disse, né, realmente é muito custoso isso, se a gente for pensar até realmente em dinheiro, né, quanto investir, nós como veterinários sabemos o quanto custa uma consulta e muitas vezes só de remédio o animal vai pagar o dobro, o triplo da consulta, do valor da consulta. Muitas vezes é algo que o tutor se assusta realmente, porque a gente passa pela consulta, instrui e tudo, faz a receita, a pessoa vai comprar e quando chega na farmácia ou na casa agropecuária vê que vai ter que desembolsar 100, 200 reais só dos remédios mais básicos, né? Antibiótico, anti-inflamatório. Nem se a gente for pensar até esse gasto a longo prazo, né? Um animal que vai viver 15 anos, 20 anos, às vezes os menorzinhos, se ele for ficar doente uma vez por ano e a gente for gastar esse volume de dinheiro uma vez por ano, a gente já percebe o quanto é custoso esse investimento ao longo da vida do animal. Fora os efeitos colaterais. Fora que cada remédio que você dá vai fazer o bem daquele remédio, mas também vai fazer o mal daquele remédio, que vai agir negativamente em estômago, em rins. Como controlar, né, essa criança de 4 patas? Então, pensar nisso a longo prazo é muito importante. Pensar o quanto essas terapias, esses conhecimentos também vão trazer economia para a sua vida. Aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Fora o desgaste emocional, né? De você ter um bichinho que não consegue se curar, que o tempo todo está doentinho, ele sofre com aquela situação e a gente tem que fazer muitos tratamentos, às vezes não vendo os resultados que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente ainda não está enxergando esse ser como um todo. A partir do momento que essa chave virou na cabecinha de vocês agora, com essas informações da nossa aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão enxergar os seus bichinhos de uma forma diferente em casa. Depois que esse conhecimento alcança você, né, que você percebe isso, que a mente e o vibracional é o passo antes do físico, que se a mente vibracional estiver bem, o físico não vai ficar mal, não tem mais como a gente esquecer isso, né? Não tem como a gente ignorar que isso existe. Até porque, como a gente falou, são terapias que recentemente estão sendo enquadradas cientificamente, né, comprovadas cientificamente, mas são terapias milenares, né? Então, terapias que existem desde que o homem é homem. Desde antes do remédio. Desde quando a história começou a ser escrita, né? No Egito, naquelas civilizações mais antigas que a gente conhece,
a gente já tem relatos das pessoas utilizando imposição de mãos para tratamento, cromoterapia, musicoterapia, né, sons do ambiente, e remédios naturais à base de planta. Então é um conhecimento que vem evoluindo há milênios, há muitos e muitos anos. E comparado com a alopatia, que é algo sintético, que vem evoluindo há alguns séculos, né? Se a gente for pensar isso, essas terapias elas são até muito mais embasadas, né? Muito mais testadas, muito mais comprovadas. E o bom é que tudo baixo custo. A gente percebe que não precisa ser rico, né, para ter saúde. Não precisa ter grandes posses ou conhecer remédios misteriosos que poucos médicos conhecem, tratamentos que poucos médicos conhecem, para a gente alcançar a nossa saúde. Se nós fizermos a manutenção com a parte mais básica, né, com remédios à base de plantas, remédios naturais e tratamentos vibracionais para o corpo mental e vibracional, o nosso físico vai estar sempre bem controlado. E a gente pode sim ter uma doença ou outra, mas ela vai ser facilmente controlada e não vai ficar nesse ciclo da doença, nessa recorrência de doença que acontece muitas vezes. Porque a base desse corpo vai estar boa. A base está boa, então o alicerce está firme e o prédio consegue crescer com bastante firmeza, né? Exatamente. Isso é bem interessante. E essas outras teorias, né, que a gente acabou falando, né, da energia dos animais, a Cacá falou um pouquinho de chakra também, dessa parte vibracional e até também dessa parte quântica, a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula. Essa aula foi baseada principalmente, né, nessa relação nós tutores e o animal. Como nós, com a nossa vibração, através do nosso corpo mental e energético desequilibrado, como a gente vai fazer mal para o nosso animalzinho. Porque, como a Cacá disse, eles não são esponjas, mas eles compartilham do nosso campo. Não é que ele vai absorver, na realidade ele vai mais doar toda a energia dele para a gente, e aí o corpo energético e mental dele vai acabar ficando defasado, e assim a doença vai progredir para o corpo físico. E isso tem muito a ver com esse ciclo da doença que eu falei, que também na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, né? O que é o ciclo da doença, como que a gente cai nesse ciclo vicioso da doença e como quebrar ele também, como sair desse ciclo para que a doença deixe de ser algo crônico, algo que está sempre voltando, que a gente consiga controlar e eliminar mesmo essa doença, né? Trazendo a cura para o nosso animal e o mais importante, a manutenção da saúde. Se a saúde está sendo mantida, a doença não vai se desenvolver ali. Exatamente. Bom, pessoal, essa aula de conteúdo é isso. Vamos conversar um pouquinho da próxima, né? A próxima vai ser a energia dos animais, vamos falar dos chakras, vamos falar de toda essa parte quântica energética, vamos falar do ciclo da doença e como sair dele. E além de tudo isso, a gente está preparando também uma surpresa para vocês. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais dela e na última aula, na sexta-feira, às 8 horas, provavelmente a gente vai estar ao vivo com vocês e vamos trazer todo esse conteúdo da surpresa, todo o que a gente está preparando, que sem dúvida vai ser algo muito especial para quem quer se aprofundar nessas ideias, nessa teoria da medicina holística, da medicina natural e quer se embasar realmente, né, controlar mais esse conhecimento e poder ser um participante ativo na manutenção da saúde, ser um participante decisivo, né, na cura completa do seu animal. E na nossa última aula a gente já vai ensinar vocês a fazerem algumas terapias, aplicarem algumas terapias em casa, para já ir cuidando desse corpo vibracional e ir percebendo os benefícios dos resultados que são muito positivos. Trazer essa relação de vocês para um patamar mais elevado, para um cuidado holístico, para um cuidado natural. Tenho certeza que vocês vão perceber na prática o quanto isso é verdade, o quanto isso é benéfico, o quanto é importante você se relacionar com o seu bichinho dessa maneira. É isso aí, pessoal. A gente conta com vocês na próxima aula, na quarta-feira, às 8 horas. O próximo vídeo vai estar disponível. Esse também vai ficar disponível até o final da semana, mas depois ele sai do ar. Então aproveite, assiste, compartilha com quem você sabe que gosta desse tipo de informação, conversa com a gente, fala o que você gostou, o que você não gostou, o que você gostaria de ver nessas próximas aulas, né, que a gente ainda pode agregar um pouco mais de conhecimento e conectar mais ainda com o que vocês esperam ver aqui na Semana do Tutor Holístico. Nas próximas aulas conversaremos mais ainda sobre a energia dos animais,
Vamos trazer mais esse embasamento teórico para que na última aula vocês consigam assimilar essas duas técnicas extremamente poderosas para o controle, né, do corpo energético e mental do animal, para que ele esteja sempre saudável energeticamente, sempre com a mente bem controlada em harmonia, e assim o corpo físico dele, como a gente aprendeu aqui nessa aula, vai também estar sempre em saúde, né, com a manutenção da saúde, que é o mais importante para que a gente consiga trazer o bem-estar para o nosso animalzinho. Que ele fique assim, bem danadinho e sempre saudável. Então até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui e até quarta-feira. Até mais. Até. Tchau. Fala tchau. Tchau. Agora que tá gravando, ficou legal. Gravo. Gravo.